Bom dia, Luís. Bom Obrigado dia, Paulo. por disponibilizares este tempinho para dar o teu testemunho sobre a importância dos fundos comunitários. Sendo uma empresa que, de facto, tem recorrido a este tipo de apoios, qual é a tua opinião sobre a importância dos fundos comunitários? Portanto, os fundos comunitários, na minha opinião, e relativamente também é aquilo que é a nossa aprendizagem sobre a aplicação dos fundos comunitários, em primeira instância, parece-nos que os fundos comunitários, sendo um instrumento de política de desenvolvimento económico do país, como de uma forma geral, portanto, devem, de alguma maneira, as linhas e os avisos que vão saindo ao longo do ano e ao longo dos anos, devem, de alguma maneira, atender àquilo que é a estratégia para que o governo e que os diversos governos ao longo dos anos têm para o país. De alguma maneira, as empresas ficam, digamos assim, constrangidas por esse contexto, ou por esse objetivo, não é? Por esse objetivo que os governos vão tendo ao longo dos anos, e as empresas, de alguma maneira, não devem, de alguma maneira, portanto, alterar os seus planos estratégicos em função dos avisos que vão saindo ao longo do tempo. Ou seja, uma das aprendizagens que me parece que são mais relevantes é que as empresas, em primeira instância, devem definir a sua estratégia e, nessa medida, perceber se os fundos comunitários que vão saindo ao longo dos anos atendem ou não e permitem alavancar a sua estratégia. Portanto, não devem de fazer um exercício inverso, que é adaptar a sua estratégia àquilo que são os fundos comunitários e aos fundos comunitários que vão identificar, saindo. No fundo, as necessidades e depois, de facto, procurar junto dos fundos formas de financiar essas necessidades e não outras. Exatamente, e não outras que apareçam. Até porque se tem verificado alguns constrangimentos na aplicação dos fundos comunitários, constrangimentos esses, nomeadamente, por exemplo, um programa de inovação e de empreendedorismo que vai financiar o aparecimento de novas empresas, novos modelos de negócio no país, não é? Não tem, digamos assim, o nível de execução por parte das entidades que gerem esses fundos, aquela que seria adequada à própria realidade de uma startup ou de uma pequena empresa. Ou seja, estamos a falar de um projeto ou de uma linha para apoiar a inovação e apoiar empresas empreendedoras ou um novo modelo de negócio ou uma nova empresa. Essa linha deve estar devidamente ajustada a essa realidade dessas empresas. São empresas que têm necessidades de tesouraria no início, que têm alguns constrangimentos, ou gerar algum constrangimento na empresa por via da questão, por exemplo, dos reembolsos. Portanto, ou seja, isto para dizer que é preciso ter muito cuidado e não se pensar que é, de facto, uma facilidade. Os fundos comunitários não são, digamos assim, um instrumento que vem resolver problemas da empresa como se fosse quase como uma varinha mágica. Portanto, é importante que as empresas tenham o seu plano estratégico bem definido e que usem esses fundos comunitários para, digamos assim, alavancar o seu plano estratégico e a sua estratégia, não é? Em termos nacionais, como é que tu olhas para aquilo que tem sido a aplicação dos fundos em termos mais gerais do país e aquilo que é o teu pensamento sobre o futuro? Portanto, neste momento estamos em pleno PRR, estamos a iniciar um 2030. Como é que tu olhas para um bocadinho para o passado e um bocadinho para o futuro? Portanto, eu acho que considero que, por um lado, vivemos no país e na economia portuguesa durante os últimos 4, 5 anos, até à pandemia, digamos assim, até o ano 2020, 2019. Portanto, uma situação que talvez tenha sido única, pelo menos na experiência que eu tenho de vida e de gestão de empresas e de organizações, que foi, verificámos uma economia, portanto, muito capilar, ou seja, havia pequenos investimentos a acontecer e não havia muita centralização dos investimentos e da dinamização da economia. Portanto, era uma economia muito capilar, portanto, que chegava a toda a população e que chegava a todas as pessoas, digamos assim. O que parece que está a acontecer nos últimos 2, 3 anos é que os projetos são extremamente grandes, são projetos de investimento muito grandes, em que, digamos assim, afunilamos as empresas ou as empresas potenciais que podem vir a beneficiar de alguma maneira desses fundos comunitários. Ou seja, quanto a mim, os fundos comunitários nesta fase da economia portuguesa deviam estar muito mais vocacionados
para, digamos assim, atender a essa falta de capilaridade que a economia, de uma forma natural, desenvolveu nos últimos 4 ou 5 anos até 2019, ou seja, a economia estava a funcionar de uma forma, digamos assim, descentralizada até 2019, e os fundos comunitários, a partir de 2020, 2021, deveriam de atender a essa inexistência dessa capilaridade na economia. E é isso que não se verificou, nomeadamente com o PRR, em que o PRR vem financiar projetos de uma grande dimensão, em que as PMEs e as microentidades em Portugal podem não conseguir beneficiar desses mesmos avisos e dessas linhas de financiamento e vão ficar excluídos de alguma maneira desses apoios. Vamos ver o que é que o Portugal 2030 nos vai trazer. Esperemos que possa de alguma maneira dinamizar a pequena economia e a economia mais local, que acho que vai ser importante para ultrapassar aqui esta fase menos positiva ou com alguma incerteza que vai acontecer nos próximos anos. Muito obrigado, Luís, pelo teu testemunho, foi um gosto. Ok, obrigado. E sucesso para os teus negócios. Ok, obrigado. Um abraço.